Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe um novo pensamento que ligará três coisas. O livro Apartheid Tropical de Tiago André, Bartolomeu Gusmão e a criação do avião nos tempos antigos, creio que no século XIX, se não tiver em erro, e o cristianismo no geral. Recentemente eu fui a uma missa para participar numa missa de crisma de uma amiga e ao invés de reparar ou prestar atenção totalmente na missa, eu reparei algumas outras circunstâncias que decorreram na igreja. Eu faço esse vídeo para criar uma análise dentro dessa comparação que eu fiz, dessa análise que eu fiz na igreja e que acabou por interligar com muita coisa que eu tinha conhecimento e para criar essa conclusão, não conclusão ao ponto de resolver uma situação, mas uma conclusão através desses pensamentos. Bartolomeu Gusmão, para quem não sabe, tem algumas caricaturas na cidade do Porto em que ele é como se fosse uma leitura de quadrinhos em que ele diz que haveria de criar alguma coisa que navegasse pelos ares. Ele diz que se existem coisas que navegam pelo mar, por que não haverão coisas que navegam pelos ares? O que é que isso tem a ver com a ligação do livro Apartheid Tropical, que fala sobre a xenofobia na África do Sul e tudo mais, e o cristianismo? Isso para mim remete ao pensamento de que quando Bartolomeu Gusmão teve essa ideia, não foi uma ideia imposta, foi uma necessidade, foi uma ideia que muitas pessoas concordaram e agregaram-se a isso, a esse pensamento, para que finalmente a ideia pudesse prosseguir. Essa ligação com o livro Apartheid Tropical, já que Apartheid Tropical fala de xenofobia, tem a ver com aquele pensamento eurocentrista, aquele pensamento americano que nos foi incutido no continente africano. É uma coisa que nos foi imposta, é uma coisa que nós, durante o tempo, ao invés de retirarmos, continuamos e permanecemos com esse pensamento, com essas ideologias e tudo mais, e no final das contas acabamos por perdurar mais com isso até do que quem nos realmente apresentou essa ideologia. E com essa parte de perdurar mais sobre uma ideologia do que quem realmente nos apresentou essa ideologia, remete-me ao pensamento da igreja que é onde eu fui, porque nós participamos de uma missa de crisma onde contavam-se nos dedos pessoas brancas na igreja. Em Portugal, contavam-se no dedo pessoas que estavam na igreja, pessoas brancas na igreja. O coro era branco, o grupo de acolhimento, desculpa, o coro eram pessoas negras, o grupo de acolhimento eram pessoas negras, não haviam pessoas crismadas brancas ou portuguesas, seja lá de qual for a nacionalidade, mas eu não havia pessoas caucasianas a serem crismadas e acho que haviam por aí uns 5, 6, 7, no máximo 10 pessoas caucasianas lá e que algumas delas faziam parte da igreja, sem contar com o padre, que era. Dois dos padres eram caucasianos e os outros dois eram negros, e até mesmo os acólitos eram negros. O que me remete a dizer que nós, comunidade africana, nós negros, nos foi incutida essa religião, cristianismo nas nossas cabeças e tudo mais, e acabamos por prevalecer mais com isso do que aqueles que realmente trouxeram esse pensamento. Nós, hoje em dia, acabamos por sustentar um fundamento que nós não é que criamos as bases, nós acabamos por sustentar aquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi incutido mais uma vez. Nós temos a nossa crença, temos os nossos pensamentos e cada um é digno de ter o seu pensamento e a sua crença de acordo com aquilo que realmente acredita. Nós, hoje em dia, somos o pilar de certas igrejas, somos o pilar de certas comunidades religiosas e tanto até que eu criei alguns reparos nas minhas notas que o padre, quando apercebeu-se disso de certeza, ele começou o seu... Após a leitura do Salmo, começou a falar e a primeira coisa que ele realmente mencionou foi que o grupo coral
fez-lhe lembrar de alguns momentos em que ele teve em África. Fez-lhe lembrar de quando teve em outros países africanos e tudo mais, porque o grupo coral em Portugal, na Europa, cantou músicas em Quimbundo, cantou músicas eh, que só tocam em Angola e tudo, que só tocam. Louvores que são entoados ou cantados, que são cantados em Angola e tudo mais, o que acabou por, o que acabaria por ser algo muito estranho se tivesse lá uma maioritária, se tivesse mais pessoas, se tivesse mais pessoas da comunidade europeia e principalmente pessoas caucasianas que acabariam por não perceber certos cânticos que foram cantados pela, pelo grupo coral. O padre fez o speech, acabou por dizer essa parte, acabou por agradecer o grupo coral que fez os cânticos na igreja, disse que gostou muito e tal. E também no final, nos agradecimentos, o padre angolano acabou por agradecer à comunidade angolana que tem feito muito trabalho para sustentar a igreja e fazer parte de recolher outros jovens para fazerem parte do cristianismo e da religião em si. Essa parte de recolher outros jovens para fazer parte do cristianismo, pessoas que se calhar estão fora da igreja porque ainda não conseguiram realmente ser tocados ao ponto de entrar numa religião ou participar frequentemente de alguma certa religião, acaba por trazer esse pensamento que eu disse no princípio, que é de incutir certos pensamentos a certas pessoas. No Apartheid Tropical, o livro fala muito sobre aquilo que foi a xenofobia trazida por outras pessoas, outros povos, e a nós foi lentamente colocado certos pensamentos, e pessoas que eram fracas mentalmente acabaram por deixar-se levar nisso e esqueceram a sua naturalidade, a sua natureza, aquilo que realmente eram, aquilo que realmente são, e acabaram por desagregar certos valores aos seus filhos, aos sobrinhos, ou seja, uma boa parte dos seus entes queridos mais novos, e acabaram por deixar-se levar e prevalecer com aquilo que lhes foi trazido. Nesse pensamento, hoje em dia, nós somos os evangelizadores de uma religião que nós não somos os criadores, somos os evangelizadores de uma religião que nós não trouxemos, não temos as bases principais, e acabamos por sustentar toda aquela ideia comum de que a religião é isso, é assim que nós temos que seguir, é assim que nós temos que fazer, e tudo isso acaba por ser diferente. Eu recebi a informação de que houve uma missa separada, ou seja, tinham duas missas programadas de crisma. Uma delas só havia pessoas brancas, pessoas portuguesas, e a outra foi separada, ou seja, por um outro dia, só haviam pessoas negras. Se as pessoas dizem que não foi proposital, mas ninguém faz uma separação ao ponto de tirar assim totalmente pessoas, só pessoas negras e só pessoas brancas, não sei, não falam no outro dia se não haviam pessoas negras, mas no outro dia só haviam pessoas negras. No dia de pessoas brancas havia também lá alguns negros, eu não sei. Mas no dia em que eu fui, que só haviam pessoas negras, só haviam pessoas negras mesmo a ser crismadas, e não haviam nem uma pessoa branca. Não, para mim não há nenhuma inocência nessa separação, porque ninguém faz essa exatidão de separação em termos raciais ao ponto de dizer que foi sem querer ou não foi proposital. Portanto, de certeza que houve uma distinção de comunidades ou uma separação de comunidades para que não houvesse conflitos entre grupos corais, grupos de acolhimento e toda a malta que trabalha diretamente com a religião. Para quem não sabe, existem vários grupos corais em igrejas e todas elas tentam representar ao máximo o seu grupo coral para poder receber o elogio e serem chamados para outras igrejas, outras celebrações maiores dentro da religião. É como se tu criasses uma equipa de futebol pequena e cresces e quisesses subir de divisão.
criasse uma equipa de futebol pequena em que quisesse subir de divisão cada vez mais, ou seja, cada grupo coral tem uma pretensão e sempre que vai entoando um cântico, um padre reconhece, um bispo reconhece e acabam por ser chamadas para missas maiores, para celebrações maiores e para outras coisas mais. Portanto, de certeza que houve essa distinção e de certeza também que houve uma distinção no speech do padre após a leitura dos salmos. Claro, todas é diferente, cada palavra que o padre diz é diferente para cada missa. Claro, claramente que o padre também lê quem está em volta, né? E acaba por dar uma missa mais que cria uma conexão maior com o público que o aprecia, com o público que realmente vê ou que assiste à missa e acaba por adaptar. Eu não sei se foi o mesmo, mas se foi o mesmo, de certeza que não foi a mesma situação que houve na primeira missa e na segunda. Nós éramos mesmo muita gente lá e certeza que todo mundo lá sentiu-se basicamente no seu país, que a maior parte das pessoas eram mesmo angolanas, então certeza que a maior parte das pessoas sentiu-se em Angola, não só pelos cânticos, mas também pelo discurso do padre e tudo aquilo que decorreu à missa foi basicamente um remember daquilo que nós ouvimos nas missas em Angola. Eu não ia a uma igreja, não assistia a uma missa, acho que há 5 anos. Assisti a missa e não senti diferença nenhuma de uma missa em Angola a uma missa aqui. E como eu disse, em vez de prestar totalmente atenção à missa, eu prestei atenção a certos detalhes. Eu cheguei a fazer mais alguns apontamentos aqui no meu bloco de notas, deixa-me verificar aqui no meu PC, que acabavam por trazer mais desse tema que eu realmente trouxe aqui. Mas creio genuinamente que já toquei em todos os pontos principais e não existem muitas coisas mais a dizer. Deixa-me só verificar aqui rápido. Pois eu tenho aqui, como vocês podem ver, são as notas que diz igreja e tem muitas coisas. O primeiro ponto que eu coloquei é grupo coral todo negro, que é o que eu já mencionei, cânticos dançantes. Para quem vê uma missa religiosa aqui na Europa, sabe que os cânticos não são do estilo com mais batida e tudo mais, são cânticos mais preservadores realmente da religião. Nós africanos adaptamos os nossos cânticos àquilo que é religião, mais batida, mais dança, mais ritmo e tudo mais. A catequese sem europeus no Crisma, que é o que eu já disse, o padre fez a missa direcionada pelo povo negro e começou o discurso a dizer que já viveu em África, uma forma de acolher quem lá estava, que é o que eu já mencionei, e até quem coordenava e acolhia era preto, até mesmo os catequistas que estavam presentes eram pretos, e tinham cânticos em kimono. Basicamente são alguns desses pontos que eu tentei destacar, mas que eu já mencionei completamente aqui, portanto seria inútil reler e dizer tudo aquilo que eu mencionei, já que eu já expliquei e fiz essa comparação. E também fica um conselho: leiam o livro Apartheid Tropical de Tiago André, é um livro perfeito, principalmente para quem quer perceber um pouco mais sobre a comunidade negra, a xenofobia e tudo aquilo que engloba a nossa comunidade, para fazermos uma ligação com todas as coisas que nós vemos diariamente. Às vezes um livro não nos cativa só pela leitura, às vezes cativa-nos por certas situações. Eu leio um livro, acabo por fazer uma comparação a uma certa situação e acabo por perceber melhor aquele livro, perceber melhor o que o artista ou o autor do livro tentou retratar com esse livro e acaba por não ser simplesmente centralizado no tema do livro. Como aconteceu agora, eu fiz uma comparação de 3 pontos, uma caricatura que eu simplesmente li porque estava à espera de um amigo na estação do metro e acabei por guardar aqui. Acho que até devo ter uma fotografia dessa caricatura, eu vou tentar colocar aqui, mas acaba por trazer certas comparações de certos temas que nós acabamos por aprender no dia a dia. Portanto, leiam mais, tentem cultivar essa arte de aprender sobre certas coisas, diferentes coisas, é importante. A maior parte das nossas atitudes inteligentes vêm de certos acontecimentos não projetados entre nós. Ou seja, não projetados para realmente aprender. Aprendemos do nada, como é o que aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se não, não se esqueçam também de comentar.
Sejam respeitosos nos comentários, por favor. Não esqueçam de deixar o like, subscrever. Tamo junto, esse é mais um vídeo. Valeu!